Fala galerinha, estamos começando mais um vídeo e como vocês podem ter percebido, eu mudei o visual, cortei os cabelos, cortei o franjinha, fiquei diferente, né? E detalhe, minha gente, eu cortei essa franjinha em casa, vendo um tutorial na internet, com a ajuda da minha mãe, a gente cortou essa franja. Eu gostei, ficou diferente. Estou tentando me acostumar, né? Porque assim, quando você olha no espelho, você acha que tá totalmente fora da casinha. Mas assim, eu gostei. Eu ia fazer o vídeo pra vocês sobre como fazer a franjinha, mas depois aí eu tava com muito medo de dar errado e tipo, o vídeo sair muito feio. Mas graças a Deus deu certo a franjinha. Da próxima vez, se eu for fazer novamente, eu gravo para vocês, ok? Mas vamos para o nosso tema de hoje. O vídeo de hoje eu vou explicar para vocês qual a técnica de se apaixonar. Como se apaixonar por um sapo. Vocês já viram aquele ditado que vem dos contos de fada da princesa que beija um sapo e ele vira um príncipe? Pois é, parece fantasioso, né? Mas à luz da neurociência, ela pode se tornar realidade. Claro que não um sapo de verdade, mas uma pessoa da qual você não era apaixonado ou que você não tinha grande admiração e de repente você começa a admirar demais aquela pessoa e acaba se apaixonando. E hoje a gente vai explicar qual é a técnica para que isso aconteça, ou seja, qual a técnica para que o príncipe vire sapo, e isso de forma totalmente científica e lógica. A gente vai usar aqui 3 bases. Uma que é a lógica aristotélica, e vou explicar para vocês como é que se torna uma sentença falsa verdadeira. A segunda é sobre a ciência, a neurociência, a gente vai explicar como funciona esse processo no cérebro. E a terceira é como se cria memórias falsas, segundo Elizabeth Lotus. Então, essas 3 bases vai formar a nossa técnica de como se apaixonar por um sapo. Vamos lá. Galerinha, a gente sabe, ou pelo menos deveria saber, que quando se apaixona-se, a maioria das pessoas costuma se dizer, e que realmente acontece, parece que a razão some e fica apenas a emoção. As pessoas costumam dizer que você está cego, surdo, mudo e até doido. Porque defeitos que todo mundo vê, você não consegue identificar. Atitudes que, se você não tivesse apaixonado, você jamais aceitaria. Pelo fato de se estar apaixonado, parece que cegou, que você não vê aquilo como errado, como uma coisa que não está se encaixando dentro da realidade. E porque, qual é o grande nó, qual é a grande técnica para que isso aconteça? O que é que faz com que o cérebro parece que tenha perdido totalmente a razão e não perceba essas pequenas falhas? O que faz uma pessoa que até então você achava feio se tornar bonito, se tornar um príncipe encantado? Ou seja, o que faz um sapo virar um príncipe? Unicamente a paixão. E eu vou explicar para vocês como isso funciona exatamente nesse momento. Elizabeth Lotus, que é uma pesquisadora neurocientista, ela vai falar sobre memórias falsas. O que são tipos de memórias falsas? Memórias falsas é quando você repete várias vezes a mesma sentença, ou seja, aquela mesma história, narrando com detalhes uma coisa que não aconteceu, mas que você torna ela realidade. Você vai contando de tantas e tantas vezes, da mesma forma que aquela outra pessoa ou você mesmo, o seu cérebro se acostuma àquela situação. Então, ela acha exatamente que ela está vivenciando, que ela vivenciou aquilo e que aquilo tudo aconteceu de verdade. E as imagens começam a fazer sentido dentro da sua cabeça.
você não viveu tal coisa, mas foi lhe contado tantas e tantas vezes de que você viveu, que você acaba acreditando que você de fato viveu e você consegue visualizar as cenas como se você tivesse vivenciado aquilo. E isso chama-se memórias falsas. Isso é explicado pela pensadora Elizabeth Lotus e é muito interessante e é muito real. Outra coisa muito importante é a lógica aristotélica. Como uma coisa falsa pode se tornar verdadeira ou uma sentença verdadeira pode se tornar falsa. Se você tem argumentos constantes, certos, lógicos sobre um mesmo assunto e não tem possibilidade ou a possibilidade de erro ela é muito pequena, ela passa a ser uma sentença verdadeira, ou seja, ela passa a ser uma história verdadeira. E de tantas e tantas vezes que você repete, ela se torna verdadeira. De que forma? Por exemplo, você diz para você mesmo que você leu esse livro, só que você não leu esse livro de maneira nenhuma. E você vai tentar se convencer de que você leu esse livro, dizendo da seguinte maneira: se eu não tivesse lido esse livro, eu não saberia, por exemplo, que ele vai contar uma história de um romance de um homem que se apaixonou por uma mulher e como isso acarretou na vida dele e quais foram as emoções que ele sentiu e depois como foi o processo de desapaixonar. Isso é a primeira sentença. A segunda sentença: se eu não tivesse contato com essa obra, se eu nunca tivesse lido essa obra, eu não saberia que isto era um diálogo não apenas romântico, mas filosófico. Terceira sentença: se eu não tivesse lido este livro, eu não teria como falar sobre ele, sobre todos os capítulos dele com detalhes. Só que isso é real porque eu realmente li, mas poderia não ser. Mas todas as sentenças ser verdadeiras. De que forma? Eu poderia ter lido o resumo atrás do livro e saber do que se tratava. Eu poderia inventar toda uma história, capítulo por capítulo do livro, sem nunca ter lido o livro. Só que outra pessoa que não tivesse lido o livro, assim como eu, ela acreditaria nas 3 sentenças que eu disse, porque parecia muito real. Então, se eu conto para esta outra pessoa, conto para outra, a mesma história e uso as mesmas sentenças, todo mundo vai acreditar que eu li esse livro sem ter lido o livro. Então, uma sentença que então era falsa se torna verdadeira. E assim também acontece com os príncipes, com os sapos, à luz da neurociência, segundo a paixão. De que forma? Se você, por exemplo, conhece uma pessoa e ela não é, vamos dizer assim, dentro dos padrões de belezas que é exigido na sociedade, você acha essa pessoa... É claro que tem que existir pelo menos um tipo de admiração para que você consiga, né, tentar se apaixonar por essa pessoa. Mas, por exemplo, você conhece essa pessoa, ela não está dentro dos padrões de beleza. Vamos dizer que ela seja muito alta, muito magra, parece um esqueleto. Nada naquela pessoa te atrai. Mas se, a partir do momento que você pega uma característica, que não seja física, claro, você pega uma característica que você consiga ver naquela pessoa como bonita e você vai reviver ela, rememorar ela várias vezes durante o dia, várias vezes. E você vai começar a repetir para você mesmo, para o seu cérebro, que aquela pessoa é bonita, que aquela pessoa é interessante, que aquela pessoa é importante, que aquela pessoa é o grande amor da sua vida. E claro que no outro dia você não vai estar apaixonada pela outra pessoa. Daqui a 2 dias você ainda não vai estar apaixonada por essa pessoa. Mas se você vai repetir isso tantas e tantas vezes, durante o dia você vai tentando lembrar daquela pessoa o tempo todo.
Você fazendo as coisas, fazendo qualquer coisa que você esteja fazendo, você vai lembrando daquela pessoa. Agora tem que lembrar de uma forma assim, como se você tivesse apaixonada. E você vai lembrando daquela pessoa e vai botando na sua cabeça que aquela pessoa é uma pessoa boa, que aquela pessoa é uma pessoa maravilhosa, que daria super certo com você, que seria um pai ideal. E vai botando. Daqui a poucas semanas você já vai perceber que você começa a ter um sentimento diferenciado com aquela pessoa. Então, que era um sapo, então não tinha nada que lhe atraísse naquela pessoa, agora começa a ter um significado. Aquela pessoa começa a ter um significado. E você vai repetindo tantas e tantas vezes e vai rememorando isso, sonhando, desejando tanto isso, que o seu cérebro se acostuma e ele passa a ter memórias falsas. E com poucas semanas você vai perceber que você está apaixonado pelo outro sem nem ter imaginado que isso seria possível. Só que isso também é um perigo muito grande. Por quê? Porque a partir do momento que seu cérebro ele tem a certeza de que aquela pessoa é um príncipe encantado, de que você realmente gosta dela, ele vai ficar com essa imagem, vai ficar com essa ideia aí na cabeça, tá? Então, se caso você queira reverter isso, tipo, não quero mais ser apaixonado por aquela pessoa, você vai fazer o processo contrário, ou seja, as sentenças que você dizia, não, aquela pessoa é uma pessoa bonita, interiormente ele é uma pessoa boa, é uma pessoa não sei o que lá, dá super certo comigo, e você passa a se apaixonar por aquela pessoa, agora você vai dizer ao contrário, não, aquela pessoa não tem nada de bonito, pelo amor de Deus, ele é muito magro, parece um esqueleto, é muito alto, é muito feio, não, tal coisa que ele faz não me agrada. Só que para que seu cérebro rememore, readapte e volte a ver aquela pessoa que então era um sapo, era um príncipe e agora tem que virar um sapo novamente, vai demorar um processo longo. E claro, não é dessa forma simples, né, que a gente diz assim, tá, então agora já estou apaixonada, agora quero desapaixonar, sem sofrer de maneira nenhuma, porque seu cérebro ele se acostumou com o outro. Então, o sentimento que então não existia, ele passou a existir. E para que ele pare de existir, para que volte ao estado original, obviamente você vai passar por todo o sofrimento, como se você fosse realmente muito apaixonado por aquela pessoa e estivesse perdendo ela. Esse processo de desapaixonar é muito sofrido. Então é melhor não testar. Você só testa se apaixonar por uma pessoa se realmente ela te interessar muito. Mas isso pode ser testado, com certeza, se você quiser muito uma pessoa, só que ela parecer um sapo, não parecer um príncipe, e se você quer transformar essa pessoa em um príncipe e virar o seu grande amor da sua vida, isso é super possível, segundo a neurociência, a lógica e a repetição. O mais importante é essas 3 sentenças. A lógica, ou seja, você vai repetir sentenças que antes não eram verdadeiras, mas você vai transformar elas em verdadeira. A repetição diária, repetição de pensamentos positivos sobre aquela pessoa. Você vai pensar nela 24 horas, certo? Você vai tentar transformar esse sapo em um príncipe, botando sentenças falsas e transformando elas verdadeiras. Por exemplo, você acha a pessoa muito magra, aí você diz assim, não, mas ela não é tão magra, existem pessoas mais magras, ela é até bonitinha, e você vai botando isso na cabeça. Mas ela é até bonitinha, ela não é tão feia assim, vai, existem pessoas mais feias. Então, você vai botando aquilo na sua cabeça. Aí depois, tipo, ela é uma pessoa muito amigável, mas tipo, não importa que não seja tão bonita, mas é uma pessoa tão amigável, faz tudo por mim, veja, é uma pessoa muito boa essa pessoa. Você vai botando na sua cabeça e vai procurando outras sentenças que então não eram verdadeiras e vai transformando elas em verdadeiras. Vai criando um imaginário de um príncipe encantado.
E, de repente, quando você menos esperar, esse sapo virou um príncipe. E quando você menos notar, você de fato vai estar gostando daquela pessoa. Como vocês sabem, a paixão ela é egoísta. Então, existe um sentimento de posse, de irracionalidade e de falta. Quando o outro não está perto, você está sentindo uma falta, como se estivesse faltando um pedaço de você. E isso é chamado de paixão. E por que é um sentimento egoísta? Porque você quer apenas para si. Você quer a sua felicidade acima da felicidade do outro. Se você transforma a paixão em amor, que isso daí já é um processo que não dá para fazer cientificamente, certo? O amor já é um sentimento muito profundo, então você não vai conseguir com facilidade se apaixonar. Você vai conseguir várias vezes, só é seguir passo a passo do que eu disse, você vai conseguir. Agora, amar realmente muito difícil. Agora, se apaixonar não é tão difícil assim. Porque ele é um sentimento egoísta e o amor ele não é um sentimento egoísta. A sua felicidade não está acima da felicidade do outro. Muito pelo contrário. Quando se ama, a felicidade do outro está acima da sua felicidade. É um sentimento de ficar alegre com a felicidade do outro. Querer fazer o bem para que o outro fique feliz. E você não se importa de mudar absolutamente nada, virar sua cabeça, sua vida de perna pro ar para fazer a outra pessoa feliz. Porém, quando você está apaixonado, você é egoísta. Você quer a sua e a sua felicidade do seu jeito. E você quer que todas as outras pessoas, inclusive a pessoa que você gosta, ela mude inteiramente para ficar com você. Então, essa é a grande diferença entre a paixão e o amor. Então, essas técnicas que eu falei sobre a lógica e a repetição e criação de memórias falsas, a gente está falando à luz da neurociência, falando sobre a paixão. Então, eu tentei transformar sentenças falsas em verdadeiras, mas, de fato, eu li esse livro. E esse livro é muito interessante se você também tem interesse em saber como é que se dá o processo da paixão e o processo contrário, né? Quando você quer desapaixonar, quando você se desapaixona de forma filosófica. Então leia esse livro maravilhoso, essa obra é fantástica, é fininho, tá vendo? Pequenininho, mas é muito bom. E outro livro que também eu indico para vocês, que é muito bom, é As 5 Linguagens do Amor. É também um livro muito interessante. Esse é bem filosófico, então quem não gosta de filosofia não vai gostar muito dele. Ele é um livro romântico, mas não com aquela melancolia. Ele é mais filosófico mesmo. Mas se você gosta de livros mais simples, A Linguagem do Amor é um livro bem interessante para qualquer idade, viu? Então, beijo, galera. Fico muito feliz de estar fazendo vídeo para vocês. Espero que vocês tenham curtido o meu novo visual, tenham curtido nossos vídeos. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilha, que assim você vai estar ajudando ao canal crescer. Obrigado, beijos!